Olá, seja bem-vindo ao Fisioterapia em 3D, o podcast que dá profundidade à nossa profissão. Um espaço onde falamos de saúde, reabilitação e performance desportiva. Na verdade, hoje tenho comigo um convidado que é daqueles para a área do desporto, principalmente o CrossFit, que devem conhecer muito bem. Falo do Wilson Benjamin. Seja bem-vindo ao Fisioterapia em 3D. Hoje nós vamos falar da alta performance. Vamos falar como atingir a alta performance. E tenho aqui o Wilson, que é um atleta que muito nos representa, nós angolanos. Então, Wilson, apresenta-se para nós. Quem é o Wilson Benjamin? Primeiramente, obrigado pelo convite. Wilson Benjamin é um jovem atleta, treinador de CrossFit e outras modalidades, né? Como também High Rocks, Jiu-Jitsu e não só. Um jovem sonhador como muitos, que já há alguns anos, aproximadamente 15 anos, 15 anos. dentro do mundo do desporto, competição e alta performance, tem se consolidado no mercado nacional e também ajudando mais pessoas a trilharem o mesmo caminho. E como é que surgiu o gosto pelo Ah. CrossFit específico? CrossFit. O CrossFit, eu acho que eu nasci já crossfiteiro, porque imagina, Já? sim, desde o DNA, porque existem aquelas pessoas que estão à procura de algo que se calhar não conseguem descrever, de algo que precisam se identificar e vão experimentando várias modalidades, mas não há uma que se encaixe com aquele modelo deles, desde físico, desde mental, porque quando a gente pensa que o desporto é só físico, mas tem um aspecto mental. Então, para quem não gosta de monotonia, para quem gosta de novos desafios, para quem gosta de um certo nível de complexidade, existem desportos como, por exemplo, também jiu-jitsu, que umas dizem até é um xadrez que ajuda o atleta a pensar, não é um aspecto só físico, é um aspecto mental, que de certa forma levam o atleta a um outro nível e acaba sendo uma terapia física e mental. Foi num aspecto quando eu descobri o CrossFit, que era um aspecto físico e mental, aquilo ajudava-te não só na vertente física desde a alta performance, tu precisavas de elevar os outros níveis, não só força, não só condicionamento, agilidade. O CrossFit trabalha as 10 capacidades físicas, então era aquilo que eu sempre sonhei. E no aspecto também mental, para quem tinha níveis altos de ansiedade, princípios também de depressão às vezes, o CrossFit acaba sendo um refúgio, e também aspectos também de autoestima, superação. Aquilo é como se fosse um analgésico, digamos, no desporto em si, no geral, mas eu principalmente defendo mais no aspecto do CrossFit. E depois também por ter, não é uma coisa do dia para a noite que tu és bom, então é muitos altos e baixos, tens que trabalhar muitas capacidades e tem sempre algo a melhorar. Então isso tornou mesmo um amor, onde exige muita dedicação e depois no aspecto da comunidade, de ter mais pessoas a praticar, de ter um aspecto competitivo, onde precisas todos os dias superar-te e de certa forma é um desporto muito apaixonante. É? É, bastante. Ok, interessante. E no seu contexto, falou aqui de muitos elementos, autoestima, e no seu lado, foi parar no CrossFit por causa desses elementos que aqui ali. Não, Esse. porque o aspecto mental é que Angola, nos últimos anos, alguns anos atrás, últimos anos agora tem-se falado mais, era muito difícil. Aqui em Angola não se fala muito da saúde mental, ou não falava-se muito. Então, não existia a depressão, a ansiedade, aquilo é tipo, ou estás com preguiça, ou não queres, ou isso é mimo, principalmente para os homens. Então não existia aquilo e nós também às vezes não sabíamos identificar o que é que era. E aí depois, com o passar do tempo, tu vais
vendo que o desporto trouxe mudanças não só no aspecto físico, como também no aspecto mental. E depois estudando, analisando isso, depois de 2018, 2019, é que comecei mesmo a perceber isso, a estudar mais também sobre também a inteligência emocional e não só o coaching. E depois fui percebendo que o desporto em si, sem contar também com alguns estudos científicos, ah, trouxe uma melhoria exponencial no aspecto mental. Então, antigamente pouco se falava e eu consegui perceber que muitos aspectos foram melhorando, ok? Melhorando. Lembrando, né, que tem os outros profissionais da área também mental, né, que isso não é tudo, mas também pode ser levado como um dos mecanismos para a melhoria da saúde mental. Mental. As pessoas que mais chegam à sua box vão à procura do quê? Hoje em Angola ainda nós temos mais procura por emagrecer. Depois vem a outra minoria que é a questão de ganho de massa corporal, né, do volume, isso no aspecto dos homens, mas geral, ou da cintura para cima, e as senhoras mais no aspecto do tronco, na cintura para baixo. Mas pouquíssimas pessoas vão para manter, para a questão de, ok, manter aí um estilo de vida saudável, manter para a questão de não é estética, né? O objetivo é manter-se mesmo ativos, pouquíssima e muito pouquíssimo, quase inexistente, pessoas que vão à procura de alta performance. Pouquíssimas, tu tens pouquíssimas pessoas. Uma ou outra que vai para um aspecto, depois começa a evoluir e aos poucos vai se encaixando. Vai se encaixando. Mas é muito difícil aquilo que é o desporto de alta performance, alto rendimento cá, porque as pessoas estão mais focadas em emagrecer, estão mais focadas em um certo evento, ou não, emagrecer para um casamento, ou quando estão E só. conseguem emagrecer? Conseguem, na maior parte das vezes conseguem-se, porque tudo tem que ter objetivo. Ok, as pessoas que vão lá querem só emagrecer, muitas das vezes até emagrecem, mas levam muito mais tempo, porque não tem algo focado. As pessoas que vão lá, teve um que foi lá, estava a treinar um ano e tal, teve uma melhoria, mas não tão significativa assim, porque também é um brincalhão. Mas ele iria casar-se, ele voltou, coach, vou me casar daqui a X meses e vou voltar. E realmente era para entrar no fato, para ficar bem nas fotos, porque imagina, o álbum do casamento vai estar tipo o resto da vida aí e tudo isso. Então, como era um evento especial, a dedicação dele foi tipo 200%. E ele teve um rendimento alto. Então, quando as pessoas colocam um objetivo específico, é muito mais fácil, mesmo para os treinadores em si, trabalhar com essas pessoas, quando as pessoas têm foco, é totalmente diferente. E outras, né? Por isso eu também como treinador tive que me desenvolver nesse aspecto mental, que não é fácil, não somos psicólogos, mas nós aos poucos conseguimos motivar e manter o atleta focado, ver o que é que move esse atleta, então e tentar alimentar isso pro lado do fitness, tentar buscar um objetivo, traçar algumas metas, traçar alguns objetivos para se manter consistente. Por isso é que no início do ano os ginásios estão sempre cheios, mas depois No final do ano? nem no final, quase a meio, aí por aí abril, as pessoas quase começam a desistir ou vão de forma inconsistente, porque no início 12 meses é muito para quem não é focado. Então, aquilo está lá, vão lá, mas não conseguem, muita gente não consegue se manter focada no objetivo. Embora que também hoje em dia temos vários estímulos, tem muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Isso influencia? Sim, desde as redes sociais, desde trabalho, necessidade, tipo, há muita tarefa, há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, e tira um pouquinho aquele o foco, né, no aspecto de ser consistente. As pessoas não colocam isso como objetivo.
por exemplo, lá fora, não vamos distante, estamos na África do Sul, e vou colocar também aqui Portugal, muitas das vezes o pessoal tem mais a proximidade. Por exemplo, o pagamento deles é colocado, na mensalidade é colocado como das despesas tipo da casa, ok? Tem Ok. que pagar luz, tem que pagar É algo água, fixo. tem que pagar ginásio, tá vendo? Yeah. Então o débito é direto, eles veem uma necessidade, não vou ter nada esse mês, não vou economizar esse mês, vou ter, não. Eles sabem que é uma necessidade, principalmente agora com os níveis altos de ataques cardíacos, até jovens, até crianças, né? Então, nós normalmente aqui, muita gente só espera o diagnóstico médico, ela precisa começar a fazer exercício físico, mas aí já não é que seja tarde, mas pode ser evitado, pode ser trabalhado. E As pessoas, o que é que aconselha? é o mais cedo possível. A pessoa tem que ter um histórico. Aí quando tu vais fazer um empréstimo ao banco, não chegas, abres uma conta e pedes um empréstimo, tu tens de ter um histórico de movimentos, ok? Então eu aconselho as pessoas a terem um histórico de atividade física, olha, na infância, na adolescência, na juventude, mesmo que não seja algo de alta performance, mas que seja alguém regularmente ativo, com alguma modalidade, não só de CrossFit, faça alguma coisa com alguma disciplina, mínimo dos mínimos 3 vezes na semana, segunda, 3 vezes quarta, na semana. sexta, terça, quinta e sábado, o mínimo, estamos a falar o mínimo dos mínimos. Significa que se tirar um dia, já está abaixo daquilo. Então, mesmo a OMS recomenda diariamente o mínimo são 30 minutos de atividade física. Então, são coisas que aqui nós não vemos ainda como uma prioridade. Não vemos no aspecto da saúde e da prevenção, ok? Uma coisa é eu estou doente, sou recomendado a treinar, outra coisa é eu não quero chegar a esse nível de doença e A mesmo, prevenção. exatamente, mesmo se eu chegar, eu tenho que ter massa muscular, eu tenho que ser aquele doente que recupera com facilidade. Vimos isso no período do Covid. Pessoas que tinham muita massa muscular, pessoas regularmente ativas, muitas delas, como eu e outras, foram assintomáticas, não tiveram Covid, e pessoas dificilmente ficam doentes, e na maior parte das vezes essas pessoas, na maior parte, sobreviveram. Lembrando que tem pessoas que treinam, mas já têm problemas respiratórios, o treino em si vai ajudando a minimizar e a fortalecer isso, mas não deixam de ser pessoas que têm algum problema, né? Então, mas pessoas que não têm nenhum problema são ativas, têm poucas chances. Poucas chances. Poucas. Na sua visão, o que é performance? O que é alta performance? A alta performance é colocar o corpo a desempenhar uma certa atividade em alto nível, percebes? Em alto nível. De forma consistente, não é hoje você foi, fez, não, de forma consistente. De forma consistente. Isso que para a realidade angolana desportiva nós temos poucos modelos de alta performance, poucos. Digamos até pelos desportos de massa, como o futebol, nós não conseguimos ver isso de uma alta performance, porque nós não conseguimos ver consistência, é isso que eu falei há pouco tempo, consistência e disciplina, que é muito importante, desde atletas a não beberem, não perderem noite, não temos um modelo de disciplina, não temos um exemplo grande assim no mundo do desporto. Digo, desportos mais conhecidos, como o basquete, como o futebol, nós não temos um modelo. Se vemos bem os nossos craques, são sempre aqueles que não são os modelos a seguir daquilo que é o desporto. Então, temos pouquíssimos, pouco se fala de alta performance, há pouco investimento nisso, há pouco especialistas, há pouco investimento para essa área. E o que é que está na base dessa falta de referências em alta performance no país? Hum, hum, Primeiramente, eu diria investimento, mas acaba sendo um clichê, mesmo para que haja necessidade de investimento,
tem que se ter uma certa necessidade, um certo incentivo, porque todo investimento, seja de negócio, seja do que for, precisa-se ter primeiro uma base de interesse, de necessidade, para que a pessoa veja, ok, se isso feito nessas condições, sem investimento, está a ser feito assim, imagina isso com investimento, ok? Eu acho que os atletas devem mostrar mais disciplina, e devem mostrar mais resultados consistentes. O resultado não é só aquele que sempre ganha, mas aquele que todos os dias evolui, demonstra uma tabela de resultados progressivos, aquele que vai evoluindo, e um pouquinho mais de sede, de gana, não é o que é chegar ao topo. E hoje em dia, mas isso vemos mais nas artes marciais, hoje em dia os lutadores angolanos estão cada vez mais a atingir o topo no aspecto mundial, né? Já estão a ser referências mundiais, isso é muito bom. Então tem que ter essa sede, tem que acreditar que nós angolanos podemos sim chegar a esse nível, e se o fulano conseguiu, eu também consigo, e assim vai. Por isso eu disse, precisamos de referências. Vai-se nascendo novas promessas, e cada vez mais pessoas vão seguir esse caminho. Fala muito de referências. Vou começar a nível nacional. Quem é a sua maior referência? Referência de vida, de desporto, referência de quê? Vamos começar no desporto. Ai meu Deus, não me preparado para essa. Então tenho que pensar. Desporto. Oh meu Deus. Não importa a modalidade. Não importa a modalidade. Não. Oh meu Deus. Não, depois vamos voltar por aí. Depois vamos Depois voltar. É que eu não vamos estava à falar, não, espera. vamos falar É que eu não da... estava à espera dessas Sim, fala perguntas. muito de referências, então eu queria perceber as suas... Só para ver que, imagina, nós temos grandes eu sou fã de muitos basquetebolistas, principalmente os mais velhos. Futebolistas, essas questões, estou tipo assim, de ok, crescer, de ver o seu desempenho, mas para aquilo que é referências como atleta, imagina, no mundo, como um Cristiano Ronaldo, como alguém que corre, como Phelps, como a Serena Williams, tipo atletas que estão lá há anos e anos. Você vê que não é só o desporto, não é só o título, não é fama, é um estilo de vida, é completamente diferente, porque aqui nós não conseguimos ver um atleta que vive do desporto E vive o desporto. e vive o desporto, exatamente. Percebes? Aquela vontade, aquela sede, e de forma consistente, que nós conseguimos ver, por exemplo, o Messi e o Cristiano durante anos, mais de 15 anos, de forma consistente a lutar. Tipo, ok, tu vês um atleta, estás a ganhar, não sei o que, depois desaparece, depois volta, lhe vem na relota, a beber cuca. É de forma inconsistente. Tu não vês aquela questão de tipo, ok, que ele respira aquilo, você vê que não é mídia, não é só uma questão de marketing, ele vive aquilo que Os inspira. nossos atletas não têm essa mentalidade Pou, desportiva. pouquíssimos, é mais das artes marciais em si, mas só que esses têm pouca visibilidade. Por exemplo, vamos lá. E, vá lá. O investimento que nós temos para levar uma seleção nossa, que também é baixa, atenção, mas eles são os mais privilegiados, de futebol, uma equipa de futebol, vamos falar de que 11 mais 11, né? Vamos falar os ativos e os suplentes, treinador de uma equipa, vamos falar de 30 e tal pessoas para ir para jogar bola e nem sequer ir para a semifinal. Se tu pegas 30 atletas das artes marciais, de jiu-jitsu, MMA aqui, leva para campeonatos nacionais e internacionais, tu vais ter no mínimo 10 pódios. 10 pódios. 10 pódios. Mínimo, estamos a falar de mínimos. E se vês fazer uma pesquisa aqui, os desportos que mais trouxeram medalha nos últimos anos são as artes marciais. E porquê é que as outras modalidades não conseguem? Claro que essas modalidades precisam de uma estrutura maior,
um investimento. Imagina, se nós queremos mais resultados e hoje em dia vemos agora o, o nosso lutador que é angolano em português, acho que é estou mal de nomes agora, que é o Mané ou o Campé, meu Deus, estou mal, que chegou aí agora, tu vês que só depois é que os patrocínios vão vindo, o reconhecimento, ele vai sentando, mas ele teve muitas das vezes a trabalhar no off. Tem também aí o Romário também. Ele vem trabalhar num off, não temos aquele investimento em si, não vem de uma estrutura, não estamos a falar tipo, de uma escola, como no futebol, uma escola de crianças que vão receber um apoio, daí vê-se uns olheiros, depois vão subindo o escalão, não. Aquilo é, às vezes, muitas das vezes, o jovem que quer se inscreve, vai desempenhando, depois um treinador vai acompanhando, vai ganhando, vai pedindo patrocínio a algumas empresas, vão patrocinando um bilhete de passagem, vai lá, vai. Percebes? É muito. Não tem uma estrutura que realmente protege essas pessoas. Depois, no mundo da fisioterapia, tu vês as lesões. Alto rendimento não é saúde. Atenção, alto rendimento não é saúde. E ponto final. Tem de treinar para a saúde e tem de treinar para o alto rendimento. O alto rendimento é levar o teu corpo ao extremo. Alto rendimento é resultado. Não quer, não, mas aquelas pernas vão ficar inflamadas. Não, alto rendimento é É o resultado. preço que se paga. É o preço que se paga. Então, estamos a ver um atleta destes desportos de combate e não só, com riscos de, por exemplo, partir a perna em prol de defender um título, defender uma bandeira, que ele não sabe se vai ter uma recuperação, se vai voltar a andar, se vai ter o reconhecimento devido e se a vida dele desportiva termina após aquilo, então há um pouco de receio. E vemos atletas lá fora que dão tudo. Tudo. Até temos também o Shido, né? Shido, né? Os nomes estão a ver assim. Que entra na arena e ele dá tudo. São um pouco loucos, né? Uhum. Mas alto rendimento é isso. E nós Mas como é que vemos, se constrói uma alta performance? por exemplo, eu acho que um atleta já nasce com alguns indicadores. Por exemplo, o desporto na China tem muita ansiedade, porque desde pequeno tem alguns, como nós temos aqui olheiros, tem algumas pessoas que já têm um olho mais clínico, que já vão ver pela estrutura, pelos pais e pela genética da criança se ela vai ser boa em quê? Se vai ser alto para o basquetebol, se vai ser forte para desportos de força, se vai ser ágil, se vai ser flexível. Então daí já tem, desde o início, um direcionamento. Ok? Já tem um direcionamento, já tem um acompanhamento. Só para ver o Yao Ming e a sua esposa como é que posso explicar? Foi feito de laboratório. Foi um projeto de laboratório, por exemplo. Pegaram o mais alto de uma área, por exemplo, assim, da Maianga e o mais alto de Viana se juntaram. O objetivo é ter um atleta muito alto para entrar na NBA, que é o maior torneio do mundo de basquetebol. Então juntaram, teve acompanhamento, os pais foram financiados, a criança foi acompanhada para chegar a esse objetivo. E aqui, muitas das vezes, a pessoa está por si só, solta a investir, a bater a porta e isso tudo. Quando conseguimos descobrir esse talento, tem 27 anos. Já é tarde. Tarde, já tem lesões acumuladas, maltratadas, que quando é vendido para um grande clube ou faz um grande contrato, a longevidade como atleta é muito curta. Acho que percebes melhor do que eu. Perfeitamente. Exatamente. Então é isso que acontece. Por isso é que vemos, não, os atletas africanos, o seu auge é muito tarde, mas só que não têm longevidade. Não conseguem ter 15, 10 anos de alta performance, porque a forma precária de recuperação, a alimentação, tudo isso
vai cobrá-la lá à frente. Alguns hábitos de noite mal dormidas. Eu, por exemplo, em fase de competição, tem a questão do trabalho, tem a questão da família, tem as ligações. Às vezes você recebe uma péssima ligação, olha, gás acabou. Olha, estou numa competição, não me liga. Mas chove, aconteceu isso. Estou experimentando lhe partir na cabeça. É que é muito aspecto, precisas ter a cabeça do atleta focado. É muita coisa que passa na cabeça do atleta em véspera de competição que não ajuda. Não ajuda. Yeah. A realidade do país em si não ajuda a Não tem uma criar. estrutura, nós não sabemos respeitar um atleta, não sabemos, não vemos a questão. É tipo, o atleta é tipo, você não tem trabalho, o que é que você faz? Você não tem trabalho, mas além de atleta és o quê? Claro que muita gente é alguma coisa, mas imagina, o investimento que o atleta faz, muitas das vezes, por uma questão de estresse, o estresse aumenta o cortisol. Um atleta não pode se estressar. Só em si o desporto já é estressante. Eu já tenho que. O Preciso me estresse é o que nós qualificar. temos aqui na cidade de Luanda. Olha, eu preciso me qualificar, por exemplo. Eu tenho que ir para o Mundial. Eu não posso perder. Calhei numa chave com um atleta mais experiente. Preciso treinar. Preciso alimentar bem. Não posso lesionar. Percebes? Preciso comer bem. Preciso descansar. É muita coisa. Mas depois, quando coloca, também precisa pagar renda. Então falta uma Precisa estrutura uma por estrutura em trás si. Yeah. para dar o Para suporte. dar o suporte, porque o pessoal diz, mas isso é só. Não é só. Não é só. É um instrumento. Por isso é que enquanto as pessoas, mesmo também, não digo só o governo, mas a sociedade em si, os familiares, não respeitarem o seu mais próximo, que desempenha uma atividade de alta performance, que tenta levar tipo, subcarregar muito essa pessoa, ele não vai ter aquilo que precisa. Mas é um investimento que vale a pena? Depende. Tudo na vida é um risco, mas sempre, quando bem aproveitado, é de certa forma Tem retorno benéfico. financeiro para quem vai investir? Sim, pode ter um retorno, mas depende da percentagem, né? Temos quem tem retorno de 200%, 300%, 500%. Por exemplo, os atletas do basquetebol estavam aí esquecidos, véspera ganharam, faz, eram os mais amados e hoje em dia estão aí, percebes? Então se ficam novamente a conquistar. É como tem um ditado, dizem, nos Estados Unidos você mata um leão e você vai ser reconhecido o resto da vida como aquele que matou o leão. Mas dando a realidade de Angola, você precisa todos os anos matar um leão. Tens que provar o teu valor todos os anos. Todos os dias. Depois esquecido mesmo também o Gilberto, né? O Gibelé. Tem um momento que parece que era, como aqui dizem, o dono do país, né? Hoje em dia está aí. Claro que também falta a questão da disciplina no rapaz, né? Mas ele todos os anos tem que provar. Às vezes até a seleção, né? Selecionar para o jogo ou para ser selecionado para a seleção ainda fica em risco, mas era uma pessoa que era a nossa esperança, porque temos que saber que nem sempre o jogo na nossa seleção nós precisamos do jogador craque, aquele que resolve, mas às vezes aquele é o tipo o espírito, aquele que traz o espírito. Há pessoas que, por exemplo, não é ele o que marcou, mas aquele parece o amuleto da sorte, aquele que cria Um ambiente, um um clima. ambiente. Eu vi um vídeo, acho que íamos jogar contra a Nigéria ou alguma coisa. Ele fala: olha, o próximo vai ser a Nigéria, nós estamos a ganhar. Ele disse: Nigéria também é quem? Esses não são ninguém. A mentalidade, não sei se ele tinha uma noção, mas nós precisamos disso. Às vezes, nós também, quando temos atletas muito conscientes, muito com os pés assentes ao chão, que no caso do Gibelé, nós às vezes vamos também com medo.
Estás a ver? Não vamos com medo. Às vezes, esse, como o Gilberto entra no campo, ele quer dar show, ele quer mostrar, independentemente do que do quem seja o adversário. Consegues perceber? Então, os nossos selecionadores têm que perceber esse aspecto. Precisamos também desses atletas. Que criam o importante, ambiente, que criam... exatamente. Mostrar que é possível. E o Gilberto, de certa forma, destabiliza na posição dele. Está a perceber? Destabiliza. E na sua realidade, no CrossFit, Ok. voltando aqui para o CrossFit, como manter a performance? Ou como ter uma performance assim, em alto nível? O CrossFit, na maior parte das vezes, porque também existem CrossFit em equipas duplas e tudo isso, porque quer dizer que é um desporto individual, né? É muito mais complexo, porque tudo depende de ti. E em si, por exemplo, eu vou no Egito todos os anos e temos 8 workouts. 8. São 3 por dia. É onde tu corres, nadas, levanta pesos, escalas, fazes tudo. E o CrossFit em si é muito agressivo, é um cansaço. Tu podes perder por aí 5 quilos em 3 dias 5 quilos. em 3 dias de competição. Então é um desgaste tremendo. É desgaste físico e mental. E manter-se em alta performance é muito complicado. Então precisa-se de mesmo descanso, uma boa alimentação, a questão de estresse, um equilíbrio emocional e uma estrutura à volta e condições para recuperar. Fisioterapia, eu digo assim, que nos últimos anos o que me tem ajudado muito é que passa a publicidade da fisioterapia, né? O bom senso, que são meus parceiros, porque dado ao nível de competições que eu participo, o volume de treino que eu tenho, se não recuperar não tem como. Se não tens aí fisioterapeutas profissionais, se não pode ser só, ok, estou aí a competir e deixar acumular lesões e não tem como. No Não próximo tempo, consegues manter alta performance. não consegues manter. Não consegues manter. Não é que seja muito. É que o desporto em si, de alta performance, não estou a dizer, pessoas dizer, natação é o desporto mais seguro. Ok, mas para alta performance nada é saudável. O Phelps tinha uma dieta de acho que 8.000 Nós calorias. vamos chegar aí na alimentação. Então é muito agressivo o desporto de alta performance, de alto rendimento é muito agressivo, não importa qual seja a área de um atleta, não importa qual seja a área. E como deve ser a alimentação do atleta em alta performance? Ah, tem que seguir um plano, tem que seguir uma dieta, tem que ter um nutricionista, tem que ter orientação. Tem que ter orientação. E evitar o máximo aquilo que nós já sabemos, os fast foods, os refrigerantes, essas questões todas. Tem que. Álcool, por exemplo, álcool não é um problema para mim, porque eu não consumo álcool. Então eu não tenho esse problema, graças a Deus, nem tabagismo, nem o álcool, nem nenhum tipo de droga. Então, nesse aspecto, nunca. A mim, eu sei que para a maior parte dos atletas é um problema, porque imagina, além de lidar com a questão da alimentação, ainda tem que se controlar para não beber, os convívios, essas questões todas. Então, não é uma coisa, o álcool não é uma coisa que me seduz, não é? Mas para quem quer, quem almeja, não pode seguir por esse caminho. Diminui muito a performance do atleta. Diminui muito a performance do atleta. Yeah. E o sono? Olha, só não é um problema, é um dos meus problemas. Precisa-se dormir
bem, bem, e às vezes com carga horária de trabalho, às vezes muita gente não consegue dormir o suficiente. O sono é regulador, é recuperador. Então, se tu não recuperas, tu não tens como atingir um alto nível, um alto rendimento. Então, o sono deve ser impecável. Desde a questão do ambiente no quarto, a temperatura, as condições da cama, desde todo o processo antes de dormir também é importantíssimo. Mas quando tu tens muitas coisas, cada um está sob o teu controle, quando não tens essa estrutura, imagina que Fica tu... difícil. Exatamente, não tem como. Se tu tens um espaço se tens uma profissão, além do desporto, que te obriga a deixar cedo, o chefe tem que dormir porque ela tem uma competição, ele não quer saber, você tem que trabalhar. Senão não Percebes? consegue sustentar o desporto. Exatamente. Então, muitos atletas têm essa capa, como se fosse um super-homem, né? É tipo alguém que trabalha e depois tem que salvar o mundo, tem que depois mostrar os teus superpoderes. E muitas das vezes é mesmo um milagre que ainda assim temos atletas a esse nível, tipo campeões. Yeah, Trabalham, são profissionais e ainda e ainda conseguem, conseguem manter aquele nível. embora que depois estamos a falar de outro aspecto de longevidade, não consegue se manter isso durante 10, 15 anos. O mínimo. Não se consegue, não se consegue. Mas o mínimo que é 5 anos. 3, 5 anos. Depois daquilo você tem que, nesse período, criar condições que é do tipo se demitir ou flexibilidade do Mas sem trabalho. uma estrutura. Exatamente, é por isso que tens esse período para criar essa estrutura. Por isso é que muitos atletas não querem formar família. Mas também tem esse lado, né? Exatamente. E quando formam uma família, ou forma a família, a mulher em si, a família tem que estar. Tem que ser essa estrutura, a base, a esposa, os filhos. Por exemplo, imaginar que tu tens a tua esposa grávida numa fase de competição ou deu há pouco tempo à luz e já sabes, tens que render, de pôr o bebê no colo, não dormir, aí ficar com o bebê. Se falar assim, imagina, olha, ok, senhora, fica com a babá e a criança num quarto, eu vou para outro quarto. Há quem aluga até hotel, epá, nesse período eu tenho que dormir. Não dizer não é ser humano. Muitos pais, eu já estive em competição na África do Sul, enquanto, por exemplo, meu filho era aniversário do meu filho, por exemplo. Mas está no calendário, os bilhetes estão comprados, a competição nessa fase, não tem como adiar. Então é o outro lado, a questão mental do atleta tem que ser blindada. E como blindar a mente? Por Também tem meio de. profissionais nisso, porque imagina, como já disse, o aspecto mental aqui em Angola está a ser só conversado, discutido e ainda não é realmente dado muita atenção, mas está a ser discutido agora nos últimos anos. É muito precário, poucos profissionais, pouca seriedade. Aquilo que se fala assim, ok. E mudando de assunto, o Kuduro em Angola, percebes? Passa-se, não se respeita realmente. Então nós, nós não temos essa estrutura de ensino para realmente blindar a mente. Nós estamos, eu no Brasil tive com um atleta que é o Guimarães, que na altura já estava 2018. Eu vou falar com ele e ele estava a dizer que recebeu tipo até em psicólogo e já recebe sessões de hipnose. Yeah, então vai lá, olha, você é o mais forte, você é aquilo, você é isso, olha, vai segurar naquilo, vai fazer assim, tum, estala o dedo. E ele vai aí como se fosse super-homem. Sai daí, depois tiram daquele transe, chamam transe, e ele tipo, ok, o que que você fez? Olha, não lembro nada, olha. Estamos a falar de 2018. E hoje, se tu investigaste esse atleta, olha, é um dos top 10 do CrossFit. No contexto angolano, é possível atingir alta performance? E tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. Por isso é que, por exemplo, nós, acho que os atletas hoje que chegaram mais próximo desse nível
se eles depois criarem os seus filhos com essa mentalidade, com aquilo que eles já receberam durante 20, 15 anos, 30 anos, conseguem blindar e criar bons atletas. Porque é filho, porque o pai é a inspiração do filho. O pai é tipo um Deus na terra. Se o filho vai crescendo vendo o seu pai tendo esse modelo em casa, e se o pai diz, olha, isso é para fazer aquilo, todo o filho quer receber o carinho e a admiração do seu pai. Então, se nós crescemos com o nosso pai fazendo isso e hoje nós desempenhamos, e também no aspecto genético, né? Se tu tens genética para isso, automaticamente o teu filho já tem uma herança genética, já tem predisposição genética para desempenhar essa modalidade, mas com o ambiente e essa questão toda, é aquilo que se calhar tu bebeste durante 30 anos, colocando uma criança, orientando, sabendo sim que escola é importante a educação, mas educação, né, acadêmica, mas também o desporto em si, quando é os dois complementando, você consegue atingir a altos níveis, com certeza que tu consegues ter um atleta de alto rendimento. E o pai já tendo uma estrutura, você vê que lá fora, principalmente no futebol, o pai pode ser pobre, mas ele paga a academia do filho para jogar, compra chuteira, cria condições, é investimento. Nós ainda não chegamos a esse Não nível, chegamos nesse nível. de investir no filho. Investir é tipo ver, não, que aqui na Sput, ok? É tipo, ok, eu pai posso estar descalço, mas preciso de comprar uma chuteira para o meu filho, meu equipamento, levar isso a sério, meu filho é isso. E muitos pais foram os treinadores dos seus filhos até um certo nível, até que ele realmente mostrasse, porque tem que mostrar o que é que o teu filho faz, o que é que ele desempenha, até chegar ao ponto de dizer, não, uau, ele já está num nível de uma habilidade fora do normal, daqui para frente precisa de um treinador nesse aspecto, e o pai vai olhando, vai observando, vai se tornando um empresário muitas das vezes do filho, vai aí direcionando, estando sempre lá, próximo. Você vê bem todo atleta de alta performance deve sempre o seu pai aí próximo. Ok. E é possível atingir a alta performance sem suplementação? Suplementação? Não tem Não como. é possível. Não é. Porque imagina, é como um carro. Um carro precisa de manutenção. Um carro precisa de combustível, precisa de óleo, precisa de tudo isso. E agora imagina um carro que todos os dias faz tipo longo percurso. Não tem como. Lembrando que um carro, se tu tens um carro para durar 20 anos, mas esse carro todos os dias faz, por exemplo, faz Luanda a Benguela, vai durar menos. Nas estradas que As temos. estradas que temos, a quantidade de combustível, para durar muito, olha, precisa de uma manutenção, precisa de boas estradas, é como o nosso corpo é uma máquina. É que hoje em dia as pessoas menosprezam muito aquilo que eu digo sempre assim, ok, hoje fala-se muito da herança financeira, né? O quanto é que teu pai deixou e essas questões todas, mas pouca gente se importa com, ok, herança genética. Se fizeste um filho que não tem nenhum sinal de câncer, de obesidade extrema na família, que pode ser adquirida, mas se você já não recebe isso dos seus pais, há crianças propensas já a engordar, diabetes, isso já é uma pessoa sortuda, percebes? Uma criança que já tem, isso é uma herança genética, que tem uma boa altura, que tem uma boa estrutura, tens os níveis nutricionais equilibrados, isso já é uma pessoa sortuda, isso é uma herança, percebes? Que uma criança que não adoeça à toa. E a suplementação dá esta Exatamente, porque capacidade. imagina, é como eu sempre digo, tu podes ignorar aquilo que é a tua vida. Por exemplo, eu quero comer, eu quero beber, eu quero ter uma má vida. Mas você vai ter que se reproduzir.
Significa se você desenvolver uma diabetes, desenvolver alguma doença hereditária, o teu filho não tendo a opção de escolha, você vai passar isso para o teu filho, ao teu neto. Significa que os teus descendentes vão ter uma debilidade genética, uma doença, porque o pai simplesmente queria viver à toa. E isso até podia ser crime, porque por os aspectos também de governo, de Estado, daquilo que é o Orçamento Geral da Saúde. É dinheiro aí de forma desregulada, né? A cano abaixo, porque são coisas que podiam ser evitadas, porque precisa-se mais sensibilização. Existe muita gente nos hospitais à espera, porque olha, o outro foi negligente, comeu demais, desenvolveu alguma doença, ocupa as salas. O governo do Japão tem medidas até a punir pessoas obesas. Porque ele sabe que essas pessoas vão ocupar as camas, vão ocupar os hospitais, as filas. Então tem que incentivar a prática de exercício físico. Tinha que ser obrigatório. Tinha que ser obrigatório. As pessoas brincam, mas tem que ser obrigatório. Porque até a gula é pecado. Até na Bíblia tá, o pessoal gosta muito de dizer, não, mas não é mal. A gula faz parte de um dos 7 pecados capitais. Até Deus disse para você, comer o necessário. Já para os gordos cristãos, né? Só para os gordos. Tem que comer o suficiente, porque, tem que ser. Eu acho. Também vi um vídeo que diz assim: tudo que é pecado é Deus a nos proteger de algum mal. Concordo, final. Até a luxúria, a ganância, tudo isso. Deus nos protege de tudo. Se vemos bem, depois analisamos, olha, é isso. Tudo é uma proteção. Então, nós precisamos olhar, isso também é claro que o Ministro da Juventude, do Desporto, da Saúde, olhar para isso e ver que não é só trazer medicamentos, não é só remédios, não é só mais hospitais, que precisamos, atenção, precisamos, mas se precisamos de mais dinheiro, mais investimento, e mesmo para ser construído um grande hospital, precisa de anos, por exemplo, 2, 3, 5 anos. Nesse período, muita gente que vai morrer. Então, temos que sensibilizar a população, usar atletas para sensibilizar. Se um Trabalhar atleta, na prevenção. exatamente, dá mais visibilidade aos atletas. Só diz, mas está na moda correr, tem que estar na moda exercitar, praticar exercícios. Os atletas têm que ser, como antigamente, o modelo, a inspiração da juventude, dos mais novos. Tem que ser essas pessoas, não só algumas pessoas que dão muita visibilidade na mídia, nos podcasts, que não trazem uma melhoria significativa para o país. Eu quero perceber, na sua visão, para se chegar à alta performance, o talento ou a disciplina? Disciplina. Resultado disso, nós temos Messi e Cristiano Ronaldo. Ok? O Messi não é disciplinado. Não é que não seja, mas vou fazer uma pergunta agora. Eu sei que você faz as perguntas, Ok. mas é mais fácil tu criares 10 cristianos ou 10 Messis? É mais fácil 10 cristianos. Porque tu tens aí desde a disciplina, orientação, mindset, tu podes produzir. Agora, o Messi tem que nascer. Tu tens que nascer. Tu não vais dizer que o Messi precisa correr 10 km para chegar cedo, ser o primeiro a chegar, o último a sair, não Então, o beber facto de refrigerante. ter o talento não precisa ser disciplinado. Talento não precisa de ser disciplinado. Precisa, porque depois chega um nível de exigência que a disciplina também é necessária, mas não da mesma forma. Ok? Não da mesma forma. Como eu dei o exemplo da questão genética, nós temos, por exemplo, o meu filho, por exemplo, que já tem predisposição genética para o desporto, e, por exemplo, o filho
de um obeso, que já o pai chegou a 200 quilos, que ele já tem predisposição para a obesidade. Ok. Imagina os dois com 8 anos. O que um precisa praticar ou para se manter em forma, o outro não vai precisar, porque geneticamente ele já tem isso. Percebes mais ou menos? Perfeitamente. E mesmo para negócio, para investimento, negócios são planos que você pode reproduzir. Você pode reproduzir, olhar para a vida do Cristiano Ronaldo, você reproduzir, usar os mesmos formatos, fazemos assim, criar essas condições, fazer assim. Epá, de 1000 crianças, pelo menos conseguimos ter 100. Mas tu não consegues reproduzir isso por mês. E eu sou muito fã do Messi. Mas tu não tens como. A vida é tipo assim, eu sou muito fã do Messi, mas eu acredito que como Cristiano Ronaldo, como atleta, Cristiano Ronaldo inspira mais. Desde não beber refrigerantes, desde dormir. Ele não tem Isto é tudo que o atleta tatuagem. precisa. Não tem tatuagem, modelo, tipo assim. Um doador de sangue. É, vendo no modelo dele, é só o problema dele é só a boca, né? Mas, mas é um modelo que mais jovens podem seguir e é bom. Diferente do nosso amigo Neymar, né? Que tu vai perceber. Então conseguimos perceber que o espelho para onde nós vamos olhar, mirar, acaba sendo sempre reproduzindo. Por exemplo, aqui. Imagina que nós temos um Wilson, que é atleta, e tem uma visibilidade nacional. Se mais pessoas olharem aquilo como um espelho, Wilson assim a treinar, as pessoas vão treinar. Imagina que se eu fosse um culturista, pintasse o cabelo vermelho e todos os dias estivesse nas redes sociais, em todos os programas televisivos, as pessoas também vão pintar o cabelo. Vamos ter 100 mil culturistas. Então tudo depende daquilo que tu vais colocar à disposição das massas. Significa que daqui a uns meses, alguns anos, vais ter um Wilson com cabelo pintado colorista, a falar da mesma forma. Porque as pessoas, já naturalmente, as pessoas nascem com uma necessidade de adoração, de imitação. As pessoas, toda a gente procura um modelo. Principalmente pessoas que não têm isso em casa. Que o pai não é um modelo, não é inspirador ou é ausente. As pessoas vão procurar alguma coisa no vizinho, na rua, no famoso. E eles, quando se identificarem com essa história, com esse modelo, vão dizer, vão pintar o cabelo, vão tatuar. Há quem não é capaz de tatuar o nome da mãe, mas tatuou o nome de um cantor da televisão que nunca lhe viu. Apresentadores, meu. É apresentadores. Tem um rapaz que tatuou os apresentadores da Zap. Consegues perceber? Então, isso eu falo estrutura em si, falo a base. Falamos já de estrutura, né? Falamos muito de dinheiro do governo, não. A base é sua família. Yeah. A base. O pai, a mãe, a família, tem que ser presente, tem que acreditar. Se um pai, não importa quanto o pai tem na conta, se o pai acredita no talento do seu filho e se esforça, o mínimo ele consegue. Nem se for bater a porta, tipo, ok, o pai a bater a porta do meu filho talentoso, deu uma chance. O mínimo que o pai faz, o pai também tem que trabalhar, não pode ser um pai com nanga. Ok, o orçamento é esse, e esse pequeno aqui é para investir na carreira do meu filho. Seja o que for. Então a base é um pai, é uma família. Quem tem família tem tudo. E as famílias é o reflexo da sociedade. Por isso é isso mesmo. É a base da sociedade. Por isso é que vemos que pessoas que não têm família é completamente diferente. Eu quando vejo já alguém cabelo pintado, piercing, nem que seja, não seja, as pessoas na adolescência não passam por esse período, porque mas não sei quando tem família, se tens teu pai e teu primo a te ligar, olha, o fulano então pintou o cabelo. Tu recebes reunião familiar. Isso é uma estrutura que nos protege. A família. É a E família. para o atleta chegar em alto nível, É a precisa família. também para não se perder no meio do caminho, entre Exatamente, as fama, propostas, as boas. mulher, dinheiro, é preciso Exato. ter o suporte da Suporte. família. Porque se tu não tiveres orientação, um modelo, quem você respeitar, você jovem, não tem pai, vive com uma avó já velhinha,
ou as pessoas todas dizem sim, sim, sim. Se tu atinges aqui agora um título mundial, tens fama, tens dinheiro, tu ficas maluco. Porque tu não tens ninguém a te dizer isso sim, isso não. Porque pai e mãe, independente do dinheiro, são os teus deuses na Terra. Então, se tu tens essa estrutura, essa orientação, esse modelo, você pode. Existem gajos famosos. Não, eu sou o fulano X, meu nome de fama. Mas em casa você é o paizinho. Você tem que pedir permissão, você tem que notificar. E essa estrutura que nos protege, muita gente tem esse modelo em casa e quer sair. Não, eu não quero ter isso, eu gostaria. Não. Esse é o que nos protege. Essa é a nossa bênção, a nossa estrutura, a família. Por isso é que quando a tua família acredita em ti, já tens um passo. Tu te consideras um atleta em alto nível? Ah, atleta em alto nível. Digamos que sim. Não, um atleta em alto nível. Por aquilo que eu invisto em mim, desde a questão da recuperação, a estrutura, desde o conhecimento, e cada vez mais, né? É vendo sempre formas de atingir o alto nível, não só no aspecto físico, também no aspecto mental, porque a mentalidade tem que estar lá, também tem que ter essa ansiedade controlada, perceber melhor, olha, dei 20 passos para chegar lá, como é que eu consigo com 18 passos? Como é que eu consigo economizar mais energia? Como é que eu faço para recuperar melhor? Então são esses cálculos que precisamos fazer. Embora que já também estou a ficar velhinho já, né? Como vês o CrossFit em Angola, a realidade do CrossFit em Angola? Como que é? Tem vários aspectos. Eu pergunto como que é, porque tem vários aspectos. Tem a questão de boxe, né? Para quem é dono, tem da questão como desporto competitivo, tem da questão do Como desporto impacto competitivo. social. Como desporto competitivo. Precisa crescer mais, já teve em alta, já teve em alta. Nós sabemos que aqui em Angola nós sempre somos da onda, né? Hoje CrossFit, amanhã paddle, depois corrida, nós estamos sempre em ondas, não temos realmente pessoas que entram nas modalidades realmente para se tornar atletas, porque quem quer se tornar realmente atleta, na maior parte das vezes, não tem, muitas das vezes, condições de pagar uma mensalidade, tá? De pagar uma. Vai qualquer desporto, desde jiu-jitsu, desde judo, crossfit. Tem a vontade, mas não Tem a tem. vontade, mas não tem as tem tempo, tem a vontade, mas não tem as condições de estar lá e pagar. Como muitas vezes não são desportos federados, precisam de uma estrutura, mesmo o treinador precisa também de pagar contas e a academia. Muitas das vezes não se consegue. E depois é pessoas normais que se vão inscrever e pagar de forma consistente, depois num período cria uma estrutura para que o treinador ou a academia consiga um ou outro atleta que tenha vontade de mostra-se aí, a pessoa praticamente patrocina esse. Muitas das vezes também não conseguem atingir por outras questões, ok? Tem a estrutura de treino equiparada, mas dia seguinte não jantou, não tomou pequeno almoço, então é um investimento. A academia é praticamente para num período de 3 anos, 4 anos, apresentar atletas é muito complicado. Mudou de casa, agora tem que apanhar 5 candongueiros para vir treinar. Tem que procurar uma outra academia para treinar. É uma estrutura muito complicada. Agora digo é muito complicado. Porque, por exemplo, os pais em si também não levam isso muito a sério. Não levam muito a sério. Então é muito complicado Temos que trazermos aqui. desconstruir essa ideia, Exatamente, exatamente. começar a apostar no desporto. Desporto. Eu já, já preparei aí muitos atletas, já tive aí a ajudar a investir, mas é muita dor de cabeça. Depois chega um momento que não atingiu ainda o sucesso ou aquilo que foi pretendido, mas já tem a questão das outras pessoas a aliciar, já tem outras questões depois, responsabilidades também familiares, e não. E a pessoa sempre é altos e baixos, né? Imagina, eu estou aqui, eu tenho muitas coisas para fazer, mas se alguém acontecer para Wilson, para vou te dar X milhões mensal, tem que ser mensal por causa da estrutura. Para tu atingires esse nível, trazeres um pódio mundial, para tu chegares a esse nível, para tu trabalhares esse atleta, por exemplo.
é aí totalmente diferente. Tu tens todos os aspectos já meio que resolvidos, né? Tens uma estrutura. Não tem que ser você que treina, que compete, que faz a tua comida, que conduz, é muita coisa. É muita coisa. Então esse aspecto precisa mesmo estar nisso. E depois nós temos também aqueles pais que têm condições de pagar os filhos para treinarem, mas são esses filhos depois de atingir o nível, vão estudar fora. O pai diz, não, aqui para, já, chega. Meu filho não pode E ser lá fora não atleta, dá continuidade. não dá continuidade. Com o mesmo nível, com a mesma intensidade. Eu já tive muitos atletas novos que depois de viajar não conseguiam dar continuidade. Porque a dinâmica lá também todas as vezes é totalmente diferente. Ou às vezes dizes que o estudo ocupa muito tempo. Não se dedica a ver porque é que os atletas americanos de basquetebol precisam ter até boas notas na área acadêmica também para dar continuidade também no mundo desportivo. Então há muito tabu ainda que os pais em si precisam analisar. Mas vamos ver se esses novos pais que também já beberam disso do desporto. Mas também tem a outra área dos pais que deram muito no desporto que não tiveram, vá lá, um retorno e não querem que os filhos deles também sejam Também temos atletas. este grupo de Yeah. pessoas. Que olha assim um filho e diz, não, não quero, o desporto não é reconhecido, as pessoas não dão valor. Porque às vezes é alguém que recebeu um título mundial que nem tem uma entrevista, nem é convidado para um podcast, nem a televisão lhe chama, nem tem um ministro, um deputado, o que for, um presidente para lhe apertar a mão. Reconhecimento. Nós precisamos de reconhecimento. Isso é o combustível para o atleta. Nem sair num jornal, olha, o fulano X, sabe o quê? Os teus pais não te apoiam, os teus familiares, amigos não te apoiam, tu sais no jornal que ganhaste um título mundial, és entrevistado. Aí já começa a ter uma aceitação totalmente diferente. E se tu ganhas um título internacional, mundial, nem só nacional, e a tua vida continua igual, apanhas o canongueiro de manhã cedo, Não há incentivo para continuar. não há. É igual, estás a perder teu tempo. A representar muitas das vezes, não a parte das vezes, eu estou aqui, posso dizer que de 15 anos como atleta, eu nunca tive apoio do governo. Já representei, levei a bandeira. Tem vários posts, meus vídeos, bandeira minha, Brasil, África do Sul, China, até muitos países, 10 países. Nunca veio nenhum ministro apertar a mão, ou algum reconhecimento, ou alguma nota e tudo isso. Você que tem que pagar muitas das vezes, ou procurar um amigo que paga para tu passares tipo em portais, para divulgar que tu vencestes. Mas se sai alguma notícia tua, alguma fofoca, todos os portais vão Vão, divulgar. vão Vão divulgar. divulgar, tá vendo? Não faz Muito sentido. É recentemente muito. tivemos uma, mas quer falar alguma coisa a respeito? Não, é o que é. Eu fico. É surpresa, mas vê que outros não postaram. Que é isso, meu? Eu acho que eu já fiz muita coisa boa no país, pelo desporto. Eu acho que como atleta, não vou dizer como pessoa em si, mas como atleta já podia ser um modelo para muitos jovens. Depois as pessoas procuram uma falha tua, uma falha ou uma desinformação, para as pessoas divulgarem em massa. Como é que uma pessoa vem da África do Sul com título, ou uma pessoa que se qualifica em competições internacionais, as pessoas não divulgam? Você ganha, disse assim, olha, portal, eu vim do país X, ganhei esse título assim, não sei quem, envia foto, envia texto, envia tudo. A pessoa não posta. Você pede dinheiro para postar. Você que é um portal que está para informar as pessoas, tem portais de desporto. E, e você não informa que tem um nacional teu que competiu, que fez alguma coisa. Não estou a dizer que vai lá, estou a pedir uma divulgação sobre a minha vida, sobre o meu negócio. Não, é uma coisa que foi representar a nação. Tem muita gente, muitos jovens no mesmo com as mesmas dificuldades. É muito complicado ser atleta aqui. Não, é muito complicado. Por isso é que depois quando há possibilidade, eu sou muito angolano, e eu vejo atletas quando depois têm a possibilidade de outro país abraçar, olha, vem ser português, vem ser brasileiro, vem ser europeu e deixa de ser angolano.
Muita gente diz, não, esse não é patriota. É muito complicado quando o teu próprio país, os teus próprios compatriotas não te reconhecem, não têm orgulho por ti. Estás a ver? Depois, quem aponta o dedo, não, esse aqui não é nosso, ou esse é um falso, é muito complicado. Muitas das vezes nos obriga a ser que nem o de Matias Damasio, amar Angola e viver em Portugal. Muitas das vezes é isso, porque o país em si não dá estrutura. Nós temos atletas de levantamento de peso. Eu estive numa competição de levantamento de peso na África do Sul. O pessoal me viu, eu ganhei e tudo isso. E o pessoal falou: onde é que está a tua comissão técnica? Onde é que está o teu treinador? Onde é que está? Não sei. Só dizer assim: ninguém. Calma aí, vês sozinho assim? Eu peguei o bilhete de passagem, meu próprio dinheiro, paguei e vim para aqui competir. Oh, calma, saíste de Angola sem equipa técnica, sem treinador, sem acompanhar, sem nada, sozinho, só. E você vê que um gajo ganha, a pessoa está assim assustada. Tá bom, e a Federação de Levantamento de Peso no teu país não te apoiou? A Federação de Levantamento de Peso? Ah, sim, nós não temos. Vocês não têm. E nós, é muito engraçado, nós falamos bué do Congo. O Congo tem a Federação de Levantamento de Peso há mais de 50 anos. O Congo, no aspecto esportivo, é muito mais avançado do que Angola. Tu, quando viajas, vais para a África do Sul, vais para outros países, pontos da África, se vê bem referências a tipo desportivas e culturais. O Congo é muito mais forte que Angola no aspecto cultural. Porque o angolano lá fora só vai fazer banga, tá a perceber? É tipo, é muito estranho. Nós estigamos tanto, muitas das vezes, os nossos irmãos e não sei mais quanto, mas de expressão africana, cultural, desportiva, o Congo tem melhores condições competitivas, tem esporte de tudo. Ok. Wilson, foi muito bom Oh, já este acabou. momento. Infelizmente, o que é bom, costumamos dizer que o bom dura pouco. Passou muito rápido. Falamos aqui de muitos aspectos da alta performance, do mundo desportivo, do que vives isso. E olha para esta câmera e eu quero que fales alguma coisa para os que estão a começar agora. O que é que tu recomendas? Quais são as recomendações que tu tens a deixar para os atletas que estão a iniciar e querem seguir a alta performance? Primeiramente, eu diria para os pais que já têm informação sobre o desporto, que acreditam no desporto, ah, sejam vocês a primeira estrutura antes do governo, antes do patrocínio. A primeira estrutura para os vossos amigos, para os vossos filhos, para os vossos irmãos, para os vossos familiares no geral. Antes de qualquer um acreditar, tem que ser vocês a acreditarem. E para os mais novos é trabalhar muito, não ter. Eu trago um pouquinho também do teatro, que o professor Adino Caracol dizia que o ator não pode ter banga, não pode ter manias. Então eu digo a mesma coisa, um atleta não pode ter manias, não pode ter aquele espírito ainda de já sou superstar, tem que trabalhar bastante, tem que, tem que mostrar primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa mostrar. Mas tem um talento, já. Você precisa mostrar o teu talento. Tem que mostrar o teu talento, tem que estar visível nas redes sociais. Uma coisa também, você tem que ter rede social, tem que filmar. Tu tens que filmar os teus passos, tem que ter uma trajetória e evolução gravada. As pessoas têm que saber. Tem atletas que conseguiam contratos de futebol porque filmaram o jogo, as suas habilidades, pegaram aquilo, entregaram e foram reconhecidos. E hoje em dia, com o potencial que as redes sociais têm, tu podes chegar distante. Então, disciplina, mostrar trabalho antes de qualquer coisa. Procurar sempre um modelo nacional, mas modelo não de fama, modelo de trabalho, né, dedicação e ser firme até conseguir atrair patrocínios e criar uma estrutura para que mais tempo consigas dar longevidade ao teu desporto e realmente ter como boa bufufa. A parte mais importante. Eu também não deixa de ser a estrutura. Precisa de tudo, a estrutura. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast
E hoje tivemos a conversa com Wilson Benjamin, o coach Wilson. Obrigado. Muito obrigado, Wilson, por estar aqui e reservar o seu tempo para conversar conosco. E a você que nos acompanhou e que nos tem acompanhado, siga as nossas redes sociais, o podcast Fisioterapia em 3D no YouTube e em todas as redes sociais. E o nosso compromisso fica marcado para o próximo episódio. Até lá, faça exercícios, cuide da sua saúde.